Posso sentar, por favor? Você sabe que eu tenho lutado, pessoal, porque Deus ele quer abençoar e o adversário ele quer atrapalhar, ele quer impedir que se realize a vontade de Deus. Isso em tudo nas nossas vidas. Você vê que tem pessoas que às vezes ela planeja, ela fala assim: não, amanhã eu vou levantar, eu vou fazer um jejum. Isso por quê? Porque Deus convenceu ela que ela tinha que mudar a atitude dela. Então ela fala: amanhã eu vou levantar, eu vou fazer um jejum, amanhã eu vou orar, eu vou buscar Deus e sei que já parece que acontece alguma coisa de manhã já. Presta atenção agora. Parece que acontece alguma coisa de manhã já para atrapalhar. Aí o marido, que normalmente sai de bom humor, já sai de mau humor, né, com a cara virada, ou já surge uma dor de cabeça, uma dor de estômago, já surge isso e aquilo. Por quê? Porque o diabo sabe, ele conhece a palavra de Deus. Ele lembra quando o Senhor Deus mandou Paulo dizer: você quer evoluir espiritualmente? Mandou dizer a Timóteo: você quer evoluir espiritualmente? Faça exercícios espirituais. Ele percebeu que aquela pessoa, se ela começar a se movimentar, vai atrapalhar o plano dele, vai atrapalhar a obra dele. Então ele tenta impedir a pessoa de se movimentar. Então naquele dia que ela já planejou orar, jejuar, buscar Deus, já começa azedo. É para ela desistir de fazer o que tem que ser feito, para atrapalhar. Então nosso adversário ele vem, mas só que ele só vai conseguir se você deixar. Eu me lembrei de um caso, eu era pastor lá em Jaboticabal. Foi um dos lugares onde eu vi uma manifestação tremenda do poder de Deus. E eu tinha um obreiro. E esse obreiro, Deus abençoa a vida desse obreiro, irmão. Esse obreiro, quando eu cheguei lá, ele vivia em dificuldade financeira. Mas é aquele negócio, irmão, você buscar Deus, Deus te ilumina. E saiu um loteamento perto da igreja. Todo mundo sabe que é loteamento, né? Saiu um loteamento perto da igreja. Ele tinha uma CGzinha azul, mas uma motinha velha lá. Analfabeto. Não sabia ler nem escrever. Como tinha carta de motorista, eu não sei, porque não pode, né? Mas tinha. Não sabia ler nem escrever. E que ele fez? Mas só que era um pedreiro, como diz o outro, de mão cheia. Não confunda a falta de cultura com falta de inteligência. Tem pessoas que são extremamente inteligentes e não têm cultura. Tem pessoas que têm uma cultura tremenda e são sem juízo, vamos dizer assim, né? De difícil raciocínio, vamos dizer dessa maneira. Então o que acontece? Ele vendeu a motinha, comprou 2 terrenos com o dinheiro da motinha e 2 lotes, né? O terreno é maior que o lote. Comprou 2 lotes com o dinheiro da motinha. E foi ele e o filho dele, trabalhando os dois, trabalhando na semana, no trabalho dele, e no final de semana construindo a casinha. Construiu a casinha, vendeu a casinha, comprou vários outros lotes. Se tornou o maior dizimista da igreja. Quer dizer, mas por quê? Porque parou para dar atenção à orientação que veio de Deus. Estava atento, aproveitou uma oportunidade. A Bíblia diz que nem sempre o melhor está por cima. É questão de oportunidade, quer dizer, a pessoa aproveita a oportunidade. Tem pessoas que estão tendo uma vida muito melhor do que a sua, material, financeiramente e outras situações. Por quê, pastor? Porque a oportunidade surgiu, ela aproveitou. A pessoa não é mais capaz que você, ela não é mais preparada que você, talvez você é muito mais. Mas só que você é um tipo de pessoa que não para dar atenção à orientação e à oportunidade que Deus mostra. Nós temos que aprender. Olha lá, ó, primeira carta a Timóteo 4,8, pois o exercício físico tem alguma utilidade. Eu tenho falado muito sobre isso, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é vida, tanto agora como muda a situação da pessoa aqui agora, o exercício espiritual. Por isso que ele fala tanto agora, muda a situação e produz vida eterna para ela ainda. Mas aí a pessoa não faz.
A pessoa não faz porque o inimigo ele vem para atrapalhar e a pessoa se deixa ser atrapalhada. Mas voltando a esse rapaz que se tornou como eu te falei, um maior dizimista da igreja em Jaboticabal. Esse rapaz ele tinha um irmão muito rico. Muito rico. Esse irmão tinha um problema muito sério. E ele queria que eu o visitasse. Ele tinha um problema, vou falar aqui, porque pode ter pessoas que têm esse problema e não é motivo para ter vergonha não. Ele tinha um problema de hemorroidas. E ele não conseguia sequer ficar sentado, não conseguia ficar deitado, não conseguia ficar em pé. Que situação, né, irmão? Aí ele manda me chamar. Eu falei, irmão, fala para ele vir aqui na igreja. Aí ele falou, não vou naquela igreja daquele povinho não. Aí eu peguei e falei, então fala para ele que ele vai ficar lá, sofrendo até ele vir aqui na igreja desse povinho. E ele acabou vindo, irmão, ele acabou se transformando e acabou se entregando a Jesus, né? Mas o que eu quero te contar? Esse rapaz que se tornou o maior dizimista da igreja, ele tomou uma decisão, ele falou, não, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Meu irmão me chamou para ir lá fazer uma obra lá num dos terrenos dele lá. Eu vou fazer o seguinte, mas eu vou em jejum e vou orando, porque eu quero o meu irmão com Jesus. E ele propôs, por uma semana, jejuar todos os dias pelo irmão dele. E jejum, viu, pessoal? Aqui eu pego muito leve com você, porque, né, falo para você fazer jejum até meio-dia, no máximo, mas como a equipe de obreiros lá, meu trabalho, ele era obreiro, esse rapaz, esse meu trabalho era um pouco diferente. Quando a gente fazia um jejum mais leve, fazia de 24 horas. Quando fazia um jejum mais pesado, fazíamos de 3 dias, né? E aí vai. Então ele propôs, né, como ele ia trabalhar, sol quente, fazer 12 horas pelo irmão o jejum. Fez no primeiro dia, fez o segundo dia, ele propôs, ele fez um voto, que seriam 6 dias. Ele fez um voto, então quer dizer, o voto está concluído quando ele chegasse ao 6º dia. Fez o primeiro dia, fez o segundo dia, terceiro, quarto, quinto. Ele começou a fazer no 6º dia. Ele e o irmão tiveram uma discussão, ó. Ele jogou a enxada, brigou com o irmão e foi embora. E falou, não vou fazer porcaria de jejum nenhum mais. O diabo viu que ele ia ter vitória. Trouxe dificuldade para ele a semana toda para ele desistir do jejum. E no último momento ele usou o próprio irmão para brigar com ele, para ele abrir mão do jejum. Irmão, você não pode se deixar atrapalhar. Se você colocar um propósito dentro de você, vai até o final. Não deixa nada atrapalhar você. E se você perceber que tem alguma coisa querendo te atrapalhar, aí você insiste, porque isso é sinal que grandes resultados você vai ter. Grandes bênçãos você vai alcançar. Eu lembro que eu aprendi, logo quando eu cheguei na igreja, falar, aquele dia que você não quer vir na igreja é que você vem. Por quê? Porque o diabo está querendo te segurar, porque ele sabe que aquele dia Deus vai te dar uma bênção. E eu comecei a insistir. Cada vez que eu não tinha vontade, aí que eu vinha. Cada vez que eu não queria orar, aí que eu orava. Cada vez que eu não queria jejuar, aí que eu jejuava. O que aconteceu? Deus mudou minha vida. Deus mudou minha vida. Então você tem que começar a insistir um pouco mais em se consagrar. Insistir um pouco mais em orar. Eu sei que é trabalhoso, eu sei que às vezes é difícil, mas só que o Senhor Deus, Ele vai te abençoar se você tiver uma vida dedicada a Ele, um pouco mais. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu me dou a Deus, mas não se dá o suficiente, se dê um pouco mais. Além de se dar um pouco mais, obedeça um pouco, demonstre um pouco mais o teu amor. Ontem uma senhora me procurou e falou, pastor, eu tenho medo de tudo. Eu falei, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. O que significa isso, pastor? O que é amor? Aos olhos de Deus. Amor a Ele, aos olhos dele. Aquele que me ama é que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que me ama é que tem conhecimento da minha vontade e coloca em prática. É isso que ele está falando. Respeita, vive.
Então eu quero ficar livre de toda ação maligna, o medo e outras coisas mais. Eu tenho que aprender a ter um respeito maior pela palavra. Ou seja, eu tenho que aprender a mostrar a Deus um pouco mais de amor, demonstrar a Deus um pouco mais de amor, porque nós pedimos muito e oferecemos pouco. Nós pedimos muito e oferecemos pouco. Fazemos tantas exigências ao nosso Deus e pouco e damos a Ele. Se dê um pouco mais. E o dia que você se propor a se consagrar, a orar, pode cair um meteoro no teu quintal. Você mantém o teu voto. Você mantém a tua vontade, o teu plano, o plano que Deus colocou no teu coração. Amém, pessoal? Deus vai te abençoar. Eu vou te dar uma mensagem hoje muito importante. Eu quero que você preste bastante atenção. Lucas capítulo 7. O versículo é o 29. O que eu havia dito para você está lá em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, tá? Depois você dá uma olhada lá, tá bom? Vamos lá, vamos para a mensagem principal. Então se propõe, eu fiquei vendo, eu falei, olha como o diabo enganou aquele rapaz. Ele fez 5 dias, trabalhou por irmão lá 5 dias, no 6º dia, jejuando e trabalhando pelo irmão, no 6º dia, o diabo colocou a confusão entre eles. Esse rapaz, esse obreiro, ele era um excelente obreiro, mas ele tinha um problema. Ele era pavio curto. Tem gente que qualquer coisinha está explodindo. Não é assim não, irmão. Você não tem o Espírito Santo? Sim ou não? Um dos frutos do Espírito Santo qual é? Domínio próprio. Domínio próprio. Você tem que ter domínio próprio. Às vezes a gente se irrita, às vezes a gente se revolta, às vezes a gente se chateia, mas eu não vou deixar transparecer, porque talvez a minha reação pode atrapalhar um plano de Deus, a minha reação pode impedir a bênção de Deus na minha vida. Moisés era um homem tremendo, era um homem que tinha que ter muita paciência. Por quê, pastor? Porque lidar com um ser humano é muito complicado. O ser humano é complicadíssimo. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas, no entanto, um dia Deus declarou: me arrependo de ter feito um homem. Por quê, pastor? Porque o homem é complicado. O homem é difícil. Então Moisés, ele tinha que ter muita paciência. Muita paciência. E o povo era murmurador demais. Aí de repente, numa dificuldade, porque as pessoas elas não murmuram quando as coisas estão bem, elas murmuram quando a dificuldade chega, quando elas estão passando por um momento de dificuldade, e de repente não tinha água, e eles começaram a reclamar, e murmurar, e reclamar. Moisés foi falar com Deus. O Senhor Deus falou: Moisés, o negócio é o seguinte, fale a rocha, que a rocha vai entregar água, vai brotar água para dar para o povo. E ele vai e olha, povo rebelde, cata o cajado e bateu na rocha, toma água aí, água. Produziu água, mas não foi o que Deus mandou ele fazer. Mas por que ele fez aquilo? A paciência dele se esgotou. Mas não pode se esgotar a minha paciência. A tua paciência não pode se esgotar. Não, pastor, que eu cansei. Você não pode cansar, não. Você não pode cansar. Está cansado? Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem é que renova as minhas forças? Vai a Ele vai renovar as tuas forças. Mas você não quer nem ir a Ele em oração, você não quer nem ir a Ele em jejuns. Para vir à igreja, às vezes o pastor tem que mandar buscar você no laço, na marra e trazer arrastado. Você quer uma vida diferente ainda? Quer uma mudança ainda? Não. Tem que ter controle, tem que ter domínio. Você sabe que isso custou a Moisés? Você sabe o que custou? Custou a vida do irmão dele, Arão, e custou ele não entrar na terra prometida. Ele não entrou. O Senhor Deus mostrou para ele, falou: está vendo lá? Só que você não vai lá não.
Mostrou para ele, falou: só que você não vai. Quem vai é Josué, porque você e Arão não me honraram diante do meu povo. Ou seja, ele tinha que ter demonstrado naquele momento de dificuldade daquelas pessoas, que em vez de elas murmurarem, elas deveriam buscar a Deus, que Deus era o provedor delas, que Deus ia prover a elas o que elas necessitavam. Em vez de você murmurar, se revoltar, ô meu amigo, busque a Deus, Ele vai trazer todo tipo de provisão que você precisa. Então você não pode ser aquela pessoa exclusiva, não. Deus poderia ter feito aquela obra na vida daquele irmão dele naquela semana, mas por causa do temperamento dele, o diabo roubou a bênção dele. E o diabo tem roubado a bênção de muita gente, por causa do temperamento. É aquela pessoa que não se inclina, aquela pessoa de dura serviço, aquela pessoa que não obedece, aquela pessoa que não respeita o que Deus está falando com ela. É complicado, tem que aprender a obedecer, tem que aprender a ter controle, ter domínio, tem que aprender a se submeter. Amém, pessoal? Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Diga graças a Deus. Olha só, isso está lá em Números capítulo 20, versículo 2, depois você dá uma olhada com calma lá, tá bom? Olha lá: porém o Senhor disse a Moisés e a Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o meu povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Quer dizer, coisa séria. Perdeu por causa do comportamento, perdeu por causa do temperamento, perdeu por causa do modo de se expressar errado. Tem que aprender. Domínio próprio é um fruto do Espírito de Deus. Você tem que aprender. Cuidado, não fala. Mas aqui, pastor, veio na ponta da língua, então você morde a língua. Morde, engole ela. Mas não dá a oportunidade para o adversário roubar de você até um plano que Deus tinha com a tua vida. Não dê essa oportunidade. Você compreende, não? Sim ou não? Ah, pastor, mas é que, sabe, às vezes a pessoa ela humilha a gente. Os humilhados serão exaltados. A vida toda eu tive isso comigo. Se não tiver quem humilhe, não tem quem seja exaltado. Eu prefiro ser aquela pessoa que é humilhada do que aquela pessoa que humilha. Por quê, pastor? Porque os humilhados serão exaltados, mas aquele que humilha vai ser humilhado. Eu prefiro ser aquela pessoa que é humilhada. É difícil, é um cálice amargo de beber, né? Amargo de beber, porque parece que até a pessoa é superior a você, né? Até levanta, né? Bebe esse cálice, você vai ver a glória de Deus amanhã. Bebe esse cálice, você vai ver a glória de Deus amanhã. Amém? Bom, deixa eu parar aqui, senão eu não vou na mensagem principal. Lucas capítulo 7, versículo 29. Presta atenção nisso aqui. O Senhor Jesus, ele estava falando sobre João Batista. João, na verdade, era o nome dele, não era João Batista o nome dele. A Bíblia fala João Batista, pastor. Sim, mas tem um motivo porque a Bíblia fala João Batista, porque ele era o João que apareceu batizando, então ele ficou conhecido como João Batista. Eu comecei na igreja, eu lembro que o pastor falava sobre um homem chamado José de Arimateia, mas o nome dele não é José de Arimateia, o nome dele era José, ele era de uma cidade chamada Arimateia. Então as pessoas, elas tinham essa maneira de identificar, compreende? De identificar. Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de Marcos, Maria, você está entendendo? Quer dizer, tinha essa questão. Marcos, filho de Maria, tinha essa situação, era dessa maneira que eles, hoje não, hoje você fala assim, o Antônio Júnior, né, que é o meu nome, da Igreja da Graça, todo mundo sabe, tem um monte de gente aqui, um monte de Antônio Júnior, até na Igreja da Graça apareceu um outro aí que colocou o nome de Antônio Júnior, até mudei meu nome, até falei com o pastor, vou mudar meu nome, porque Antônio Júnior não será só eu, agora tem um monte de Antônio Júnior, tem um, está na internet, ficou bravo, porque ele falou, Antônio Júnior sou eu, quando ele apareceu na internet, colocando lá as postagens dele, eu já pregava o evangelho há muitos anos. Na internet ele apareceu primeiro, mas eu já pregava há muitos anos. Agora apareceu um outro lá, que agora é Antônio Júnior também. Então eu mudei, Antônio B. Júnior. Acabou, fica mais fácil. Mas vamos lá. Então ele estava falando sobre ele. E aqui no 7:29 de Lucas está escrito assim, os cobradores de impostos
Presta atenção nisso. E todo o povo ouviram isso. Ouviram o quê? Ouviram um relato que o Senhor Jesus fez em relação a João. Compreendeu, sim ou não? Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus, e tinham sido batizados por João. Presta atenção. Os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso. Repito, o relato de Jesus. Eles eram as pessoas que ouviram. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Eles eram pessoas que andavam de maneira contrária à palavra de Deus. Aí João apareceu dizendo: arrependei-vos, porque vos é chegado o Rei dos Céus. Em outras palavras, João estava dizendo o seguinte: mudem de vida, mudem a maneira de viver, porque senão vocês não poderão entrar nesse reino que está chegando aí. Ele está vindo, o reino dos céus, o reino do Senhor Jesus. Ele está chegando. Se vocês não mudarem o comportamento, se vocês não pararem de se prostituir, se vocês não pararem de mentir, se vocês não pararem de beber, se vocês não pararem de roubar, se vocês não pararem de espancar as suas esposas, espancar os seus filhos, se vocês não pararem de tirar vantagem das pessoas, de enganarem as pessoas, se vocês não pararem de carregar rancor, mágoa, ressentimento, ou seja, se vocês não mudarem o estilo de vida de vocês, vocês não entrarão nesse reino. E prestem atenção, é necessário que vocês recebam um batismo nas águas. Esse batismo, ele vai servir de símbolo de sepultamento. Você vai estar publicamente no mundo espiritual declarando que o velho homem, o homem que mentia, o homem que violentava, o homem que roubava, o homem que prostituía, o homem violento, o homem que adorava imagens, o homem que se entregava a outros deuses, esse homem está morto. E você está levantando daquela posição para andar de acordo com as revelações, com as orientações que o Senhor Deus, através dos seus profetas, trarão. Vocês entenderam? E eles sim, e aceitaram, e receberam o batismo de João. Foram batizados nas águas. O batismo nas águas é uma ordenança de Deus. E João, ele apareceu colocando em prática, fazendo esta obra para Deus. Você compreende isso, não? Mas algumas pessoas, elas são de dura serviço, como eu já falei, um coração duro, elas não sabem obedecer, elas não sabem se inclinar, elas querem viver da maneira que elas acham melhor. As coisas têm que ser do jeito que eu quero, se não for do jeito que eu quero, então eu não quero. Tem gente que é assim, e isso é muito ruim. Por quê, pastor? Porque Deus, ele vai trazer coisas novas para mim e para você viver. Por exemplo, o Senhor Deus primeiro fez uma grande promessa a Abraão, e as promessas que ele fez a Abraão, elas passariam ao herdeiro de Abraão. Os herdeiros, como alguém diz, mas na verdade não são os herdeiros, era um herdeiro só, que é o Senhor Jesus. Ele é o herdeiro, nós somos co-herdeiros do Senhor Jesus. Ele é o herdeiro. Então o que acontece? Depois de Abraão, 430 anos depois, foi dada a lei a Moisés. Quer dizer que Moisés veio 430 anos depois de Abraão. 430 anos, olha aí o tempo. 430 anos depois de Abraão, ele veio, Moisés. Então o que acontece? A lei foi dada a Moisés pelos anjos. Moisés foi o representante da lei. Você compreende, sim ou não? Só que a lei, quando ela surgiu, ela tinha um tempo, um período de duração. A lei deveria durar até quando, pastor? Até a vinda do Messias, até a vinda de Jesus. Quando Jesus veio,
Ele começou a fazer, não tem aquele negócio de reforma política, irmão? Não tem aquele negócio de reforma da Previdência? Você existe, então vai fazer-se algumas O Senhor Jesus, então, ele veio trazer uma reforma, irmão. Você entendeu? Eu só estou falando para você entender melhor. Ele veio trazer uma reforma. Algumas coisas deixariam de existir, algumas coisas seriam intensificadas. Você compreende, sim ou não? E tinha uma coisa que eles respeitavam muito, e estava na lei, era para obedecer, que era guardar o sábado. No sábado não podia se fazer nada, irmão. No sábado não se podia comprar, no sábado não se podia vender, no sábado não se podia pentear o cabelo. Tudo que se fazia, fazia-se na sexta-feira, no sábado não podia fazer nada. Nada. O Senhor Jesus veio mostrando que não era mais assim, que o homem não havia sido criado por causa do sábado, mas o sábado havia sido criado por causa do homem. Ou seja, o homem não nasceu para servir o sábado, mas o sábado nasceu para servir o homem, e que não seria mais assim. E isso trouxe grande confusão, mas era uma mudança que tinha que ser feita. Era uma mudança que tinha que ser feita, como muitas outras mudanças foram feitas. Naquela época, por exemplo, o homem podia ter quantas mulheres quisesse. O Senhor Jesus veio dizer que não. O Senhor Jesus veio dizer que é homem de uma só mulher. Ele mudou. Naquela época, o adultério ele era caracterizado somente se a pessoa fosse pegada em flagrante, no ato. Mas o Senhor Jesus veio dizer que não. O Senhor Jesus disse que se eu olhar para uma mulher com um desejo no meu coração, eu já adulterei com ela. Você vê que foi intensificado. Você compreende o que eu estou falando? Então muitas coisas foi necessário que mudasse, que houvesse uma mudança em muitas coisas. Porque na verdade a lei ela trazia para o homem o quê? O homem tinha que se empenhar, se esforçar, se sacrificar e obedecer toda a lei, ou seja, ele alcançava a bênção de Deus por méritos. Ele conquistou, né? Igual aquela pessoa que trabalha, né? Você está fazendo algum favor em pagar o salário dela no final do mês, quando ela trabalha para você? Não, você não está fazendo favor nenhum, é direito dela, ela se esforçou, ela trabalhou, é direito dela receber aquele salário. Você compreende o que eu estou falando, sim ou não? Então a lei era mais ou menos isso, quer dizer, eu me esforçava, me empenhava, é direito meu receber a bênção, só tem que me dar. Eu me esforcei, eu fiz, eu obedeci. E o Senhor Jesus veio dizendo que não era mais assim, que bastava eu acreditar, que bastava eu confiar na palavra de Deus, que eu receberia a bênção. Ou seja, agora era por meio da fé. Agora era por meio da confiança na palavra. Então tudo isso foi complicado para eles. Algumas pessoas elas aceitaram. Outras não quiseram aceitar. Então quando João veio trazer essa novidade de que tinha que se batizar, que o Senhor Deus ele queria de você, não só que você conhecesse a palavra dele, mas ele queria de você que você conhecesse, praticasse a palavra dele, que o mais importante para ele era que você praticasse. Quer dizer, alguns surtaram, alguns não deram atenção, e tem muita gente que até hoje é assim, ela não ouve, ela não obedece, o Deus traz a orientação dela, ela não quer. Não, mas quando a pastora estava aqui, era desse jeito. Ela não está aqui mais. Ela está lá em São Paulo, vai lá atrás dela. Porque agora não é ela mais. Deus quis mudar. Não, mas quando o reverendo, ele não está aqui. Nem sei onde ele está. Não é mais. Amanhã, não, mas quando o pastor Antônio Júnior, ele não está aqui mais. Agora não é mais do jeito dele. Você entende o que eu estou querendo te dizer? Mas tem gente que não, ela não quer mudar, ela não quer obedecer. Olha o versículo 30, irmão, para você entender a seriedade. Essa mensagem eu dei sexta-feira, irmão. Hoje eu estou dando um pouquinho mais completa, mas eu dei sexta-feira. Mas os fariseus, presta atenção nisso, e os mestres da lei
não queriam ser batizados por João. Olha aí, ó, olha o resultado de não querer obedecer, olha o resultado de não querer fazer o que Deus está mandando, e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. Se eu não obedecer, o plano que Deus tem comigo, Ele não pode levar à frente. Quantas pessoas Deus tinha um plano com ela, mas Ele não pôde levar à frente, por quê? Porque ela não sabe obedecer. Ela não quer fazer o que Deus está mandando ela fazer, ela quer fazer do jeito dela. Agora preste atenção, Deus fala de dois grupos aqui. Ele fala dos fariseus. Há um entendimento muito equivocado no meio evangélico, né? Porque fariseu é símbolo de falso crente no meio evangélico. Aquele cara lá, ele é fariseu, quer dizer, é falso crente. Esse é o símbolo. Só que está enganado, é totalmente equivocado. Se você conhecer a Bíblia, você vai ver que o fariseu era o mais dedicado dos grupos que existiam, era o mais dedicado cumpridor da lei. Era o mais dedicado, era o mais rígido. Em outras palavras, era o que mais levava ao pé da letra o cumprimento da lei. Coisa séria. Eles catavam a lei, inclusive, e penduravam nas roupas. Eles catavam a lei, penduravam nos ombros, escrita. Penduravam nos ombros, placas escritas. Na época não existia o papel como nós conhecemos hoje. Placas escritas. Eles usavam às vezes alguns turbantes. No turbante eles colocavam como se fosse um copo, por exemplo, um copo, imagina um copo, desse copo americano que a gente conhece, né? Pode imaginar um copo tão grande. Imagina um copo, colocavam o copo como se fosse um copo dentro os versículos, a lei, as orientações. Eles levavam tão a sério a lei, que se alguém se levantasse contra a lei, eles eram capazes de matar a pessoa em nome de Deus, de tão rígido que eles eram. E isso torna a pessoa o quê? Religiosa. Então tem pessoas que são religiosas, elas criam certas normas, certas regras, elas criam, não são de Deus, elas criam. Que se eu não orar a tal hora, Deus não vai me ouvir. Acorda. Que se eu não fizer isso, eu não vou conseguir. E que se eu não fizer aquilo, então Deus está triste. Calma aí, tem que conhecer. Zelo sem conhecimento é perigoso. Então elas criam e se tornam religiosas. Aí vem alguém e fala, irmão, mas não é assim que a Bíblia diz. Não. Só que eu não concordo. E faz um bico daqueles que chega até a bater no teu olho, né? Eu não concordo. Irmão, você está se colocando como um religioso, ou seja, você está se colocando como um fariseu inflexível. E muitas coisas que nós aprendemos, irmão, você tem que ser realista. Muitas coisas que nós aprendemos não são verdadeiras, inclusive de pastores. Não são verdadeiras, porque ele teve uma interpretação equivocada. Não são verdadeiras. Então, como que eu sei que é verdadeira, pastor? Eu tenho que ler o texto, o contexto da coisa, entender, conhecer, e aí, então, vou ver se está certo, se não está certo. Às vezes a pessoa sem entendimento, ela se precipita e cria uma doutrina, e você cata aquilo ali, sem olhar, e vive aquilo ali, e não chega onde você quer, por quê? Porque não é verdade. Sem verdade não chega. Eu sou o caminho, quer dizer, sem o caminho correto eu não chego. Você compreende o que eu estou falando? Mas ele fala de um outro grupo. Então ele fala daquelas pessoas que são inflexíveis, os fariseus, não mudam, elas não querem mudar, não adianta, elas não aceitam o novo. Eu estou falando que nós temos que aprender a aceitar o novo que vem do céu, o novo que vem de Deus, porque Deus ele vai se revelando, ele vai se mostrando, e tem coisas que às vezes nós aprendemos, repito, que não são exatamente daquela maneira, e nós temos que abrir mão. Tem gente que não quer. Mas ele fala de um outro grupo, são os fariseus e os mestres, os professores da lei, né? Os mestres da lei, né? Os escribas, né? As pessoas que elas eram especialistas na lei, né? Os escribas eram os que escreviam as escrituras.
Então, imagina um escriba, ele conhece de Gênesis a Malaquias, ele conhecia de Gênesis a Malaquias, tudo. Ele conhecia tudo de Gênesis a Malaquias. Ele escrevia, inclusive, ele era escriba. O mestre da lei era a mesma coisa. Ele era conhecedor de tudo, ele sabia tudo que a lei dizia nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Então tem gente que ela se acha mestre da lei, né? Ela se acha conhecedora, mas ela não é. Ela não é. Se você for conversar com ela de uma maneira profunda, ela não. Ela é igual aquele clínico geral, né? Com todo respeito ao clínico geral, mas ele conhece superficialmente de tudo, né? Mas tem especialista, né? Tem aquele que é especialista, né? O geriatra, né? Ele é especialista, ele vai cuidar da saúde de idoso, ele conhece tudo, né? Ele é especialista. O clínico geral já não tem a profundidade de conhecimento que o geriatra tem em relação à saúde do idoso. O pediatra, o clínico geral conhece, mas o pediatra ele conhece a fundo a saúde da criança, né? Você está compreendendo, sim ou não? Então o que acontece? Então tem pessoas que ela conhece, mas é superficialmente. Se for conversar com uma pessoa sobre indulgência, será que você conhece sobre indulgência? O que é indulgência? De onde surgiu a indulgência? Por que a indulgência acabou? O senhor está falando de quem, pastor? Então, mas você não é uma conhecedora profunda da palavra? Você não diz que entende de tudo? E você não precisa que ninguém te ensine nada, porque você é muito boa? Irmão, ninguém sabe sobre tudo. Eu prego o evangelho há mais de 30 anos, eu leio a Bíblia há mais de 30 anos. Um dos livros que eu mais gosto é o livro de Jó. Não sei nem quantas vezes eu li o livro de Jó. Outro livro que eu acho assim fantástico, eu também não sei nem quantas vezes eu li, é o livro de Eclesiastes. Puxa vida, eu já li tanto a Bíblia, tanto a Bíblia, tanto a Bíblia, tanto a Bíblia. Irmão, vou te falar para você. O que o senhor aprendeu, pastor? Que eu não sei nada. Cada vez que eu leio, eu descubro alguma coisa diferente. Eu estava conversando com um rapaz que eu vi que ele tem um bom conhecimento, fiquei feliz. Um pregador aqui da região, sexta-feira. Ele até, coitado, tinha um compromisso, eu fiquei conversando com ele teve que cancelar o compromisso dele, coitado. E o que acontece? Eu fiquei feliz de ver que ele tem um bom entendimento. Mas, por exemplo, ele me citou um versículo falando sobre um homem de Deus, que foi o homem que mais creu na época dele, e eu falei, rapaz, eu nunca vi isso daí não. Ele falou, pastor, eu falei, nunca vi, eu estou esperando ele mandar, ele mandou até agora, mas ele vai mandar. Nunca vi. Agora, não é porque eu nunca vi, porque não é que está escrito, eu tenho certeza que está escrito, eu não ia falar por falar, eu tenho certeza que está escrito. Mas o que eu quero é que você entenda que por mais que você conheça, você não conhece tudo. E tem que aprender a receber a orientação que vem de Deus. Põe dentro de você que vem de Deus. Porque o que muda a minha vida é a revelação que vem de Deus. Amém? Está compreendendo? Agora preste atenção, os fariseus, os mestres da lei, não quiseram ser batizados por João, assim rejeitaram o plano de Deus para... Poxa, quantas pessoas que eu estava dizendo, Deus tinha um plano com ela. Deus tinha um plano com ela, mas não pôde realizar esse plano. O povo de Deus pediu um rei. Quando eles falaram com Samuel, Samuel ficou revoltado. Eles queriam um rei de carne. Ficou revoltado. Samuel foi falar com Deus. Olha, esse povo aí, Deus, está pedindo um rei de carne. Eles querem ser como os outros povos. O Senhor Deus falou, não fica triste não, Samuel. Antes de rejeitar você, eles rejeitaram a mim. Fica triste não. Preste atenção. Quando você rejeita o homem de Deus, o que o homem de Deus está trazendo a você, você não está rejeitando o homem de Deus, você está rejeitando a Deus. E talvez você não entendeu isso ainda. É coisa séria. Aí o que acontece? O Senhor Deus então escolheu um homem chamado Saul. A Bíblia diz que ele era um homem bonito, de uma grande expressão. A Bíblia diz que Deus olhava o povo dele e ele via Saul dos ombros para cima, um homem muito bonito. O nome do pai dele era Quis. Ele era um homem
espetacular. Então o que acontece? O Senhor Deus tinha um plano para ele, mas preste atenção aqui. Samuel era o profeta. Naquela época, profeta fazia função de profeta, rei fazia função de rei. Ou seja, sacerdote fazia a função de sacerdote, rei fazia a função de rei. Hoje não, hoje você foi feito por Jesus, para Deus, rei e sacerdote. Acumulou as funções. Você pode oferecer a Deus sacrifício e você pode reinar. Naquela época não. Rei reinava, profeta oferecia sacrifício. Sacerdote, profeta oferecia sacrifício. Um rei não podia oferecer sacrifício. Samuel deu uma orientação para ele. Isso está onde, pastor? Está lá, 1 Samuel capítulo 10, versículo 8. Vá, porque uma batalha existiria. Vá na minha frente para Gilgal. Eu me encontrarei com você. E lá oferecerei sacrifício e serão completamente queimados, e ofertas de paz. Espere lá 7 dias, até que eu chegue, e diga o que você deve. Então, quer dizer, ele era o rei, Samuel era o sacerdote, e ele falou: olha, negócio é você vai para Gilgal, chega lá na minha frente, agora espera lá 7 dias, me espere por 7 dias. Quando eu chegar lá, né, eu vou oferecer o sacrifício a Deus, né, tanto de ofertas queimadas como ofertas de paz. Preste atenção nisso. Depois eu vou dizer para você o que você faz, como você vai fazer. Ou seja, ele vai primeiro, em outras palavras, vou consultar Deus primeiro, e depois a gente conversa. E ele foi, saiu dali, houve coisas maravilhosas e tal. Inclusive ele mudou o comportamento dele, porque o Espírito de Deus se apoderou dele. O comportamento dele era um comportamento diferente. Toda pessoa que o Espírito de Deus se apodera dela, o comportamento dessa pessoa muda. A pessoa que não é batizada do Espírito Santo, o comportamento dela é igualzinho quando ela tinha no mundo. Não mudou nada. Quando a pessoa é batizada do Espírito Santo, o comportamento dela muda completamente. O Espírito de Deus se apodera dela, ela muda completamente, totalmente. Coisa séria. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 13, versículo 7. Não tem muita coisa para ler para você. Vamos lá. Outros ainda atravessavam o rio Jordão e foram para as terras de Gade e de Gileade. Saul havia ficado até aí ele estava obedecendo. Alguns estavam indo para um lugar, outros estavam indo para outro lugar, mas o homem de Deus havia dito para ele fazer o quê? Ficar em Gilgal. Então ele estava ali em Gilgal, ele permaneceu. Você está compreendendo? Sim, em Gileade, ele permaneceu. Saul havia ficado em Gilgal e o povo dali estava, ele percebeu que o povo estava meio apavorado. Por que razão, pastor? Por causa dos inimigos. O profeta também não tinha chego ainda, né? Então as pessoas estavam meio agitadas, meio apavoradas, né? Afinal de contas haveria uma grande batalha, né? Ia ter uma luta muito grande. Aquilo ali significava viver ou morrer. Então as pessoas estavam bem agitadas. Versículo seguinte: seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar a Saul e a sair. Então quer dizer, Samuel já tinha dito a Saul o seguinte: fica lá, me espera, em 7 dias eu vou estar. Só que ele atrasou. Irmão, se eu combinar com você 1h da tarde para a gente resolver uma situação e eu não apareço, a responsabilidade é de quem? Minha. A culpa é de quem? Se aconteceu alguma coisa errada? Minha. Samuel falou para ele esperar. Samuel atrasou, não chegou. Se de repente os inimigos atacam, mata todo o povo de Deus, aí aparece lá Saul com uma lança toda quebrada diante de Deus: Deus, fomos destruídos porque Samuel prometeu de vir e não veio, e o Senhor não teve na batalha porque ele não ofereceu o sacrifício, Senhor, então fomos destruídos. Quem seria o culpado? Mas tem gente que quer fazer aquilo que Deus não mandou ela fazer. Está cheio de gente assim. Está cheio de cidadão que se intitulou pregador. Deus não chamou ele para pregar e está pregando aí. E tem um monte de seguidor.
Mas que seguidores são esses? Pessoas que na verdade elas não querem compromisso com Deus, pessoas que na verdade elas querem se dizer evangélicas para poder tirar o peso da consciência, mas continuam vivendo como as pessoas do mundo vivem, e inclusive envergonham o nome de Deus devido ao comportamento que tem lá fora. Envergonha, envergonha, envergonha. Eu fiquei assim chocado. Olha que eu não me escandalizo não, com facilidade não, aliás, eu não me escandalizo com nada, para te falar a verdade a você, já vi tanta coisa, mas eu fiquei chocado. Eu não vou falar o nome, porque é bem conhecido, eu também estou na internet, estou ao vivo aqui, mas era uma cantora, e eu de vez em quando ouvia algumas músicas dela, e eu via sempre essa cantora fazendo participações no DVD do fulano, no DVD do ciclano. E vou falar para você, que voz extraordinária, que coisa linda, fantástica, né? Eu prefiro homem cantando do que mulher, sou sincero com você, eu não gosto muito de mulher cantando não, eu prefiro homem cantando, mas ela era espetacular. E aí, um dia eu comentando com um amigo, falei, rapaz, eu não consegui entender, né? Como essa moça, ela não explode, ela não desponta, você não vê ela fazendo sucesso, toda vez que você vê ela, participando, né? Ou seja, ela nunca é protagonista, né? Ela está sempre ali, por trás de alguém, né? Como figurante, vamos dizer dessa maneira. Ele falou, rapaz, você acredita que essa mulher, ela vive amasiada com o produtor dela? Eu falei, essa moça que diz que é de Jesus? Ele falou, Irmão, como alguém que é de Deus, fala para mim, irmão, como alguém que é de Deus, como alguém que diz que é de Jesus, tem vida conjugal, ou vive com um homem ou com uma mulher sem ser casado, irmão, sendo que sabe que Deus condena? Fala para mim. Esses falsos crentes, parece que está vivo, mas está morto, e envergonha o nome de Jesus, sai da igreja e vai para o motel com o namorado, sai da igreja e vai passear, namorar com uma menina, ela é menina e vai namorar uma menina, ele é homem e vai namorar um homem, que palhaçada é essa? Esses falsos crentes se titulam de Jesus, filhos de Satanás, coisa séria. Quer dizer, a pessoa se intitulou, não foi Deus que chamou não, e a pessoa está atrás, mas está atrás porque aprova a vida imoral, suja que ela vive. Cuidado, eu tenho que andar no caminho que é Jesus, porque só Ele me leva à salvação, amém? Mas para concluir aqui, que está ficando longo o negócio aí, pastor, seguindo as instruções de Samuel, Saul esperava 7 dias, mas Samuel não foi até lá, e o povo começou a abandonar a Saul e a sair. Irmão, se eu ficar na verdade, se eu pregar a verdade, se eu obedecer a verdade, se eu andar de acordo com o que Deus manda, vai fazer você ir embora, eu vou ficar sozinho? Tchau. Eu não vou sair da vontade de Deus só para te agradar. Não vou. Eu vou ficar na vontade de Deus. E eu tenho certeza que se você ficar também na vontade de Deus, não na vontade do Antônio Júnior, na vontade de Deus, Deus vai abençoar a tua vida e vai te levar para o céu todo. Você entendeu o que eu estou falando? Como ele viu o povo indo embora, olha só, presta atenção, versículo seguinte. Então Saul lhe disse, tragam os animais para o sacrifício. Ele não podia fazer isso, não era a função dele. E que, completamente queimado para as ofertas de paz, e ele ofereceu ele não podia, ele não tinha esse direito. Versículo seguinte, e quando estava terminando, Samuel, olha aí, você fica se precipitando em palavras, em ação e tal, espera, aprenda. Por exemplo, eu, Antônio Júnior, eu não gosto muito do pastor Antônio Júnior, fica quieto aí, daqui a pouco o Antônio Júnior vai embora, fica quieto aí, não sai do plano de Deus para a tua vida que você não gosta do Antônio Júnior, não. Daqui a pouco o Antônio Júnior vai embora, vem o Sebastião aí você vai não gostar do Sebastião também, mas não fica quieto aí,
Não vai embora por causa do Sebastião. Aí vem o Joaquim, você não vai gostar de Joaquim também, porque o problema não está com o Antônio Júnior, o problema não está com o Joaquim, o problema não está com o pastor que estava antes, o problema está com você que não tem respeito a Deus. Então nunca vai estar bom para você. Jesus falou sobre isso. Ele falou: vi um que não comia, não bebia, porque João ele só comia mel silvestre ele só comia mel silvestre e gafanhoto. Eu estava tentando lembrar aqui do bichinho chamado gafanhoto. Falavam que ele era louco. Veio o Filho do Homem, Jesus. Ele se chamava Filho do Homem. As pessoas diziam também Filho do Homem. Veio o Filho do Homem. Come, bebe, beberrão e comilão. Ou seja, nunca está bom. Nunca está bom. Ah, ele fala baixo demais. Não, esse daí, ele fala muito alto. Ah, ela é meio devagar, né? Não, esse daí vem gritando. Nunca tá bom. Nunca tá bom. E quando estava terminando, Saul chegou, aí, ó, precipitou-se. Saul foi em encontro dele para o cumprimentar, né? Versículo seguinte. Mas Samuel disse: o que foi que você fez? Em outras palavras, você não podia ter feito. O que foi que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Quer ir embora? Vai embora, vai fazer o quê? Agora ele vai deixar de obedecer a Deus só para a pessoa ficar feliz com ele? Não, o objetivo de cada um de nós tem que ser esse: agradar a Deus. E como eu agrado a Deus, pastor? Obedecendo a palavra. Amém, pessoal? Amém? E o que foi que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido. Quer dizer, você também é culpado, né? Pelo que eu fiz. Ninguém é culpado pelo erro que você comete. O culpado pelo erro que você comete é você. Você tem escolha de obedecer. A escolha de obedecer. Quando você não obedece, é porque você que escolheu não obedecer. Ninguém tem responsabilidade. Eu fiz isso, eu traí o meu marido, pastor, porque a culpa é dele, né? Porque ele maltratava. Não, isso não é culpa, isso não é motivo, não. Não é motivo, não. Você traiu porque você quis trair mesmo. Você foi egoísta, quis realizar o teu desejo. Não tem nada a ver com o teu marido, não. Por mais que ele não prestasse, você teria que ter respeitado a palavra de Deus, porque o teu compromisso, antes de ter o teu compromisso com o teu marido, você tem um compromisso com Deus. Antes de ter um compromisso com a tua mulher, você tem um compromisso com Deus. É que a minha mulher, pastor, não é tua mulher, não, é você mesmo. Você que é egoísta, que quer realizar o teu prazer, quer colocar agora a culpa em alguém. Não, por mais que a tua mulher fosse aí uma mala sem alça, tem mulher que é misericórdia, mas o teu compromisso é com Deus, você vai respeitar ele, você vai obedecer ele, e você é homem de uma mulher só, amém? É coisa séria, pessoal, né? E você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Miqumas, versículo seguinte. Aí eu pensei, os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha que oferecer o sacrifício. Versículo seguinte. O que você fez foi uma loucura, Samuel falando com ele. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu às ordens do... Que ordem? Espera que eu vou chegar em 7 dias e eu vou oferecer o sacrifício e depois eu vou te falar. Era essa a ordem, era só isso que ele tinha que ter feito. Só. Se passou de 7 dias, ele continua esperando. Eu te dou um endereço para você ir lá. Você entrou no caminho, está lá uma seta para ir em frente. Você imagina que em meia hora você chega, mas já passou 45 minutos, 60 minutos, 1h30. Aí eu acho que eu vou virar aqui. Não, irmão, teve alguma placa para mudar? Teve alguma placa para mudar? Continua andando! Continua andando! Tem gente que, porque a coisa não é como ela imagina, ela pega e muda o comportamento, muda a direção, muda a maneira de fazer, muda a maneira de viver. Não! Eu tenho que continuar. Ele tinha que continuar esperando. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu a ordem do Senhor, nosso Deus.
Se tivesse obedecido, teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Versículo seguinte para terminar. Mas agora, você não continuará a governar. Ele perdeu. O plano que Deus tinha com ele, perdeu. Por quê? Por causa de rebeldia, por causa de desobediência. Tem gente que é rebelde, tem obreiro que é rebelde, tem ovelha que é rebelde, tem pastor que é rebelde, não ouve, não obedece, está sendo mandado fazer, não faz. Quer fazer do jeito, da maneira dele, da maneira dela. É rebelde. E rebeldia é tão grave, é um pecado que Deus olha como feitiçaria. Ele olha e vê um feiticeiro. O rebelde é um feiticeiro aos olhos de Deus. É coisa séria. Ah não, mas é porque o governo, eu quero saber, eu não sirvo ao governo, eu sirvo a Jesus. Eu vou obedecer Jesus. Eu vou obedecer Jesus. A palavra de Deus. Amém? É coisa séria. Mas agora você não continuará a governar, você desobedeceu ao Senhor, e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer, e o fará chefe deste. Que tipo de gente que Deus quer, pastor? Pessoas que obedeçam às orientações dele. Quando ele encontrou Davi, ele falou: encontrei um homem segundo o meu coração. Em outras palavras, encontrei um homem que o coração dele se inclina à minha vontade. Ou seja, é um homem que a vontade dele é deixada de lado. É um homem que a vontade dos outros é deixada de lado. É um homem que coloca a minha vontade acima de tudo. É esse tipo de homem que eu quero para mim. É esse tipo de gente que Deus quer. Não é alguém que quer fazer o que quer. Não é alguém que resolve, vai fazer, eu decidi. Mas como você decidiu? Quer dizer, o que Deus fala com você não vale nada? Como é que eu decidi o que Deus fala comigo não vale nada? É o que Deus fala. Senão, o plano que ele tinha comigo, o plano que ele tinha com você, ele vai realizar através de outro. Todo mundo já ouviu, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Já não ouviu já isso? Já não leu isso? Já não ouviu isso? Sim ou não? Não era para você ter ouvido isso nunca. Nunca. Era para você ter ouvido: Jesus, filho de Saul, tem misericórdia de mim. Mas Davi tomou. Foi colocado, ele não tomou, ele não pegou, ele foi colocado na posição de Saul, e o plano que Deus tinha através de Saul, Deus realizou através de Davi. Será que Deus vai precisar de colocar outra pessoa aí sentada no teu lugar? Será que Deus vai precisar colocar outra pessoa aqui no meu lugar? Será que Deus vai precisar de colocar um outro obreiro sentado no lugar dela porque ela é preguiçosa? Vai ter que escolher um outro obreiro para fazer a obra dele, por quê? Porque o plano dele tem que seguir. A obra dele tem que seguir. Irmão, amigo, amiga, não deixe o diabo roubar o plano que Deus tem para você por cada tua rebeldia, porque você não quer se inclinar. Você entende isso? Não? Diga graças a Deus. Que Deus fale mais no seu coração. Você que está em casa, forte abraço, Deus te abençoe. Obedece a Deus, hein? Juízo, hein? Tchau.